Peço para que você abra a sua Bíblia, livro do Êxodo, capítulo 3, versículo 1, e nós faremos a leitura até o versículo 17 do capítulo 4, um texto um tanto quanto longo, mas se faz necessário para que você, através da leitura, já tenha uma compreensão daquilo que Deus tem como mensagem para o seu coração neste momento. Êxodo capítulo 3, a seguir, acompanhe a leitura que farei. Nós estamos usando a nova Almeida atualizada. Então, se você ainda não a possui, você pode baixá-la no seu aplicativo, ou você pode comprá-la. Eu comprei este exemplar lá na livraria Antioquia, paguei R$30, então é muito barato. Poderia ser 1 milhão, de reais, por ser tão preciosa. Mas a palavra do Senhor diz assim, acompanha a leitura: Moisés apacentava o rebanho de Jetro, o seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado oeste do deserto, chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça estava em chamas, mas não se consumia. Então disse consigo mesmo: vou até lá para ver essa grande maravilha. Por que a sarça não se queima? Quando o Senhor viu que ele se aproximava para ver, Deus, do meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não se aproxime, tire as sandálias dos pés, porque o lugar em que você está é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto, porque teve medo de olhar para Deus. Então o Senhor continuou: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus feitores. Conheço o sofrimento do meu povo, por isso desci a fim de livrá-lo das mãos dos egípcios, e para fazê-lo sair daquela terra, e levá-lo para uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferezeu, do eveu e do jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Agora venha, e eu o enviarei a Faraó, para que você tire do Egito o meu povo, os filhos de Israel. Então Moisés perguntou a Deus: quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Deus respondeu: eu estarei com você, e este será o sinal de que eu o enviei. Depois que você tiver tirado o povo do Egito, vocês adorarão a Deus neste monte. Moisés disse para Deus: eis que quando eu for falar com os filhos de Israel e lhes disser: o Deus dos seus pais me enviou a vocês, eles vão perguntar: qual é o nome dele? E então, o que lhes direi? Deus disse a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim você dirá aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vocês. Deus disse ainda mais a Moisés: assim você dirá aos filhos de Israel: o Senhor, o Deus dos seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me enviou a vocês. Este é o meu nome eternamente, e assim serei lembrado de geração em geração. Vá, reúna os anciãos de Israel e diga-lhes: o Senhor, o Deus dos seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, me apareceu dizendo: em verdade eu os tenho visitado e visto o que tem sido feito com vocês no Egito, e prometi tirá-los da aflição do Egito e levá-los para a terra do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferezeu, do eveu e do jebuseu, para uma terra que mana leite e mel. E ouvirão o que você vai dizer, e você irá com os anciãos de Israel ao rei do Egito e lhe dirá: o Senhor, o Deus dos hebreus,
veio ao nosso encontro. Agora deixe-nos ir caminho de 3 dias ao deserto, a fim de oferecer sacrifícios ao Senhor nosso Deus. Eu sei, porém, que o rei do Egito não os deixará ir, se não for obrigado por mão forte. Portanto, estenderei a mão e ferirei o Egito com todos os meus prodígios que farei no meio dele. Depois disso, o rei os deixará ir. Eu farei com que este povo encontre favor diante dos egípcios, e quando vocês saírem, não será de mãos vazias. Cada mulher pedirá à sua vizinha e à mulher que estiver hospedada em sua casa objetos de prata, objetos de ouro e roupas que vocês porão sobre os seus filhos e sobre as suas filhas, e assim vocês despojarão os egípcios. Moisés respondeu: mas eis que eles não vão acreditar em mim, nem ouvirão o que vou dizer, pois dirão: o Senhor não apareceu a você. Então o Senhor perguntou a Moisés: que é isso que você tem na tua mão? Ele respondeu: um bordão. Então lhe disse: jogue-o no chão. Ele o jogou no chão, e o bordão virou uma serpente, e Moisés fugia dela. Mas o Senhor disse a Moisés: estenda a mão e pegue-a pela cauda. Ele estendeu a mão, pegou-a pela cauda, e ela se transformou em bordão. Então o Senhor disse: isto é para que creiam que o Senhor, o Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, apareceu a você. E o Senhor continuou: põe agora a mão no peito. Ele o fez, e tirando a mão do peito, eis que ela estava leprosa, branca como a neve. Então o Senhor disse: põe a mão no peito outra vez. Ele a pôs no peito novamente. E quando a tirou, eis que se havia tornado como o restante de sua carne. O Senhor continuou: se eles não acreditarem em você, nem atenderem à evidência do primeiro sinal, talvez acreditarão na evidência do segundo. Se eles ainda não acreditarem mediante esses 2 sinais, nem ouvirem o que você disser, pegue um pouco de água do rio e derrame na terra seca, e a água que você pegou do rio se transformará em sangue sobre a terra. Então Moisés disse ao Senhor: ah, Senhor, eu nunca fui eloquente, nem no passado e nem depois que falaste a teu servo, pois sou pesado de boca e pesado de língua. O Senhor respondeu: quem fez a boca do homem? Ou quem faz o mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou o cego? Não sou eu, o Senhor? Agora vá, e eu serei com a sua boca, e lhe ensinarei o que você deve falar. Porém Moisés respondeu: ah, Senhor, envia alguém, outro que quiseres enviar, menos a mim. Então a ira do Senhor acendeu-se contra Moisés. O Senhor disse: Arão o levita não é seu irmão? Eu sei que ele fala fluentemente. Eis que ele vem ao seu encontro, e ao ver você, se alegrará em seu coração. Você falará com ele, e lhe porá na boca as palavras, eu serei com a sua boca e com a dele, e ensinarei a vocês o que devem fazer. Ele falará por você ao povo. Ele será como se fosse a sua boca, e você será para ele como Deus. Leve, pois, na mão este bordão, com o qual você fará os sinais. Vamos orar? Deus, mais uma vez, diante da tua palavra que é santa, viva, que o Senhor venha nos confrontar mais uma vez por meio da tua palavra, desafiando-nos a aceitar, ó Deus, a servi-lo com integridade e alegria de coração. Assim nós oramos na mediação de Jesus, o único e suficiente Salvador. Amém e amém. O que fazer diante dos desafios que Deus nos propõe diariamente? Entre vários desafios que Deus nos propõe diariamente, é quando Ele nos chama para uma missão específica ou para servi-lo no corpo, na igreja ou no seu reino. Via de regra, sempre damos as nossas desculpas
e esquecemos que Ele é por demais poderoso para nos capacitar para tudo aquilo que Ele nos chama. Hoje de manhã, eu usei o exemplo de Gideão, que Deus o chama numa situação adversa, e mesmo Deus aparecendo visivelmente para Gideão, dizendo que estaria com ele, dizendo que nada lhe faltaria, que ele cumpriria suas promessas, Gideão colocou para Deus não a sua disposição, mas as suas desculpas. Moisés não é diferente. Nós lemos e conhecendo a história, nós abrimos o livro do Êxodo, e o livro do Êxodo nos mostra a história do povo de Deus, que foi liberto por Deus, com mão poderosa, para que este povo pudesse adentrar na terra prometida por Deus, terra que mana leite e mel, para que naquele lugar eles pudessem adorar a Deus com sinceridade e servi-lo com alegria de coração. O fato é que isso nunca aconteceu na sua totalidade. Sempre pequenos grupos estão dispostos a servir a Deus com alegria e disposição de coração. E via de regra, eu e você temos sempre as mesmas desculpas esfarrapadas, né, diante de Deus. Nós devemos entender, queridos, que quando Deus nos chama para servi-lo, é Ele que de fato nos capacita, Ele nos vocaciona, tanto para a salvação quanto para o serviço, e uma vez que Ele chama cada um de nós para servi-lo, e porque nós fomos libertos para servir a Deus, Ele nos capacita diante da missão ou das missões que Ele propõe a nós. Através da vida de Moisés, nós veremos alguns exemplos da forma como Moisés reagiu diante de Deus e da proposta de Deus. É logicamente que aqui eu vou apresentar aquilo que Moisés viu, ouviu, o que Moisés fez, mas o centro do texto é o eu sou e não Moisés. Moisés, ele é um personagem importante, mas mais importante é o Deus que se apresenta a ele e vocaciona, e diz a ele que tem uma missão específica para ele, no contexto específico, num tempo específico. E então Moisés, diante da realidade do contexto em que ele estava inserido, lembrando que Moisés, ele serviu no palácio durante 40 anos. Moisés, ele entendeu que ele era um judeu, e ele vendo a opressão do povo egípcio sobre os judeus, ele por desejo próprio, ou intentando a sua maneira libertar o povo judeu, ele assassina um soldado egípcio, e por isso ele tem que fugir, e nesta fuga, ele fica mais 40 anos no deserto, sendo preparado por Deus para este momento. A vida de Moisés não aconteceu assim, de um dia para o outro, ele estava totalmente preparado para servir a Deus. 80 anos já se passaram, e agora Deus o chama. Talvez a primeira desculpa que ele deveria dar, e talvez passou no coração dele, é que ele já tinha 80 anos de idade, não tinha mais idade e força para aquela missão. Mas diante da realidade do Deus que se apresenta, Moisés teve algumas reações, e a primeira dela, Moisés, ele fica espantado diante da realidade, não de uma sarça, de uma árvore que ardia em fogo e não se consumia, mas pelo fato do Deus que ele ansiava um dia ouvi-lo, está diante dele. Ele está apacentando o seu rebanho, o rebanho do seu sogro Jétro, e ele vê uma imagem que chama a atenção dele, e ele vai para aquela árvore que ardia em fogo e não se consumia, e quando ele ali chega, ele contempla a glória de Deus, e não só isso, Deus fala de forma audível para Moisés. Nós devemos olhar e entender que este Deus que nos chama, apesar dele não ser visível, mas ele é real.
se nós hoje invocarmos a presença real, física de qualquer uma das 3 pessoas da Trindade, nós não veremos corpo a corpo, porque o único que encarnou foi Cristo, mas ambos são reais. E é interessante que alguns, às vezes, dizem que não acreditam em Deus porque não vê a Deus. Existem muitas coisas que nós não vemos, mas são reais. Uma delas é o ar que você está respirando agora. E se Deus cortar o ar que nós respiramos agora, 3 minutos é suficiente para que todos nós, os crentes, estejam no céu. Os que não são, misericórdia. Este é o fato. Então Moisés contempla Deus face a face. Moisés teve um privilégio único de ver a Deus. E quando Moisés contempla a glória de Deus, a reação que ele teve foi a mesma de Gideão. Ah, Senhor, estou condenado à morte, porque eu sou um pecador, e o pecador jamais poderia contemplar a glória de Deus, e Deus se mostrou tão misericordioso com Moisés, da mesma forma como ele se mostrou misericordioso para com Gideão, da mesma forma como ele se mostrou misericordioso com João na ilha de Patmos, porque Deus tinha uma missão que ele iria dar a Moisés, e Moisés então, diante daquela realidade de Deus, o Deus dos deuses, o Senhor do Senhor, só aquela visão já seria suficiente para Moisés dizer: eis-me aqui, Senhor. Mas não foi. Nós, às vezes, vivemos dentro da mesma dimensão e da mesma desculpa, porque nós ouvimos Deus falar conosco, nós contemplamos pela fé o Deus vivo diante de nós, falando conosco, nos chamando para servir, nos chamando para adorar Ele, mas nós fingimos que não estamos vendo. Quando Deus se apresenta a nós, queridos, esse é um privilégio para poucos. Disse agora há pouco para a equipe de música que estávamos orando aqui, que um dos privilégios que nós temos perdido de vista e não vivenciado diariamente é o privilégio que nós temos de servir a Deus e de cultuar a Deus. Então, este é um Deus real. O Deus que você serve é real, vivo, não é algo imaginário, não é um conto fictício, não é algo criado segundo a mente do homem. Ele é Deus de fato e de verdade, e Ele permitiu a Moisés contemplar a sua glória, mas não só isso. Moisés não só viu, Moisés ouviu de forma clara, inconfundível, a voz de Deus falando com ele. E deixa eu esclarecer algo para você, que você já sabe. Todas as vezes que Deus fala conosco, não há confusão na sua fala, não há erro da parte de Deus. Deus não se engana com quem Ele quer falar, Deus não se engana com quem Ele deseja chamar, Deus não equivoca-se com aquele que Ele deseja capacitar, porque Ele capacitou a todos aqueles que nele crê com dons e talentos. Moisés, ele ouve Deus falar para ele: Moisés, eu sou Deus, Moisés, eu estou contigo. Isso já não seria suficiente para Moisés dizer: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim? Mas não foi. Nós, que já temos uma boa caminhada de fé cristã, eu já tenho alguns 30 e tantos anos, já ouvi várias e várias vezes, por meio de sermão, por meio de devocional, de mensagens de mídia, Deus falar comigo claramente, me desafiando para algumas missões que Ele me concede, e eu, às vezes, sabe o que eu faço? Faço de conta que não é comigo. E Ele tem chamado a cada um de vocês, e Ele tem um trabalho específico para cada um de vocês, e Ele é por demais poderoso para capacitar todos. Ele já capacitou. Além disso, tudo o que nós precisamos, Ele já nos concedeu. Aliás, Paulo diz na abertura, na introdução da carta aos Efésios, que Deus já nos abençoou com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais.
não precisamos de mais nada, a não ser do Deus abençoador. Então, ver e ouvir já seria suficiente para Moisés e nós nos dobrar diante de Deus e falar: Senhor, eu estou à sua disposição e quero te servir. Mas isso também não foi suficiente. Mas Moisés, diante da realidade do Deus que se apresenta para ele, que diz que eu sou o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, eu sou o Deus que vou libertar o meu povo, eu tenho visto a aflição do meu povo no Egito, eu vou interceder em favor do meu povo, eu vou conduzi-los a uma terra que eu já separei para eles, e a terra que eu separei para o meu povo é uma terra deleitosa, maravilhosa, extraordinária. Basta vocês acreditar que eu sou Deus e seguir o caminho que eu estou apontando para vocês. Moisés teve os seus tropeços, mas o povo, depois que foi liberto, também não acreditaram que Deus era suficiente para conduzi-los à terra que manava leite e mel, e pela desobediência e dureza de coração, andaram, peregrinaram por 40 anos, até que toda a primeira geração padecesse, morresse no deserto pela sua desobediência, inclusive Moisés. O Deus que nós servimos, Ele é um Deus por demais amoroso, bondoso, misericordioso, mas Ele é um Deus que se ira com as nossas desculpas. Diante da realidade da defensiva de Moisés, de Gideão, o texto deixa muito claro: Deus se irou, porque nós somos obtusos demais para entender aquilo que Deus deseja para nós. E dentro da realidade daquilo que Moisés fez, vejamos quais são as suas desculpas, que são as mesmas desculpas que nós damos para Deus diariamente. Deus se apresenta, diz: eu sou Deus. Deus se manifesta de uma forma visível, miraculosa, mas diante de toda a realidade da glória, da presença, da voz de Deus falando com Moisés, quando Deus propõe a missão a Moisés, sabe qual foi a primeira fala de Moisés? Eu não sou ninguém para desempenhar a missão que o Senhor está me dando. Preste atenção no que é que Moisés está dizendo para Deus, gente. E que se não é esta desculpa que sempre eu e você damos a Deus. Confere comigo aí no versículo 11 e 12 do capítulo 3. Então Moisés perguntou a Deus: quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Quem sou eu, Senhor? Eu sou um mero pastor de ovelhas. Aquela fase de palácio, de filho do Faraó, já passou. Eu sou um exilado. Se eu voltar para o Egito, eu serei morto. Mas Deus diz: Moisés, você não está entendendo. Eu estou contigo e sempre estarei. É o que Deus diz, versículo de número 12. E Deus respondeu: eu estarei com você. E pelo o fato de você ser tão incrédulo, eu vou te dar um sinal para que você acredite que eu sou Deus. E a similaridade da atitude de Moisés com Gideão é tão gigantesca, e é tão parecida com a nossa, porque sempre quando Deus nos desafia, nós pedimos a Deus o quê? Nós pedimos para que Deus aceite um desafio ou uma contraproposta nossa. Gideão diz: ok, Senhor, tudo bem, Tu és Deus, mas deixa eu fazer uma contraproposta. Se o Senhor for Deus de fato de verdade, espere que eu vá e prepare um holocausto para o Senhor, e aí eu volto para te cultuar. Ora, Gideão está falando com Deus, Moisés está falando com Deus, mas nos dois momentos Deus disse: vá lá. O tamanho da longanimidade, da misericórdia de Deus para conosco, pecadores. Gideão diz:
Então deixa eu colocar uma bolinha de algodão fora da tenda, e se durante a noite, no romper da manhã, só a bolinha de algodão estiver encharcada de orvalho, eu vou acreditar que o Senhor é poderoso para me capacitar, e eu aceito o desafio. Uma vez, na outro dia, outra proposta, e Moisés também não é diferente. Só a palavra de Deus para com Moisés e Gideão: Josué, ser forte e corajoso, eu serei com vocês, seria por demais suficiente para que aqueles homens e nós pudéssemos se dispor ao serviço a Deus. Eu serei contigo, Moisés. Essa é toda a segurança de todos aqueles que precisam para servir a Deus e serem bem-sucedidos na missão proposta. A primeira desculpa, a segunda desculpa: Senhor, mas e agora? Eu vou, mas quando eu chegar lá, eu vou falar em nome de quem? Vocês acham que Moisés não sabia com quem ele estava falando? Moisés ouviu e foi ensinado sobre este Deus glorioso, o Deus de Abraão, o Deus da aliança, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Ele sabia quem era Deus. E eu fico imaginando que durante 40 anos no deserto, nas noites das suas vigílias guardando o rebanho do seu sogro, quantas orações ele fez ansiando para que Deus pudesse aparecer para ele, falar com ele, e quando Deus age dessa forma, ele o nega. E agora a proposição de Moisés é: Senhor, mas quando eu for diante dos anciãos, das autoridades, dos líderes do povo do Senhor, eu vou no nome de quem? Moisés sabia quem era Deus, e Deus mais uma vez, na sua paciência, diz a Moisés: Moisés, a sua questão não é não saber quem eu sou, você sabe quem eu sou. A sua proposta, ela envolve muito mais incredulidade e desmotivação e descumprimento daquilo que eu estou propondo para você, porque é propriamente aquilo que você sabe de mim. O meu problema e o seu problema não é porque nós não conhecemos a Deus. Todos nós conhecemos, todos nós ouvimos a Deus, todos nós lemos a palavra de Deus. O meu problema e o seu problema é que nós não obedecemos ao chamado de Deus. Esse é o meu problema, sempre foi. Não tenho dúvida de quem é o meu Deus, mas sempre o meu coração é duro o suficiente para sempre colocar desculpas diante de Deus. E Deus então, na sua longanimidade, vai explicar para Moisés qual era o sentido, o significado do seu próprio nome, porque na verdade eu sou Deus em ação. É isso que Deus está falando para Moisés, porque na língua hebraica, o eu sou traz somente uma ideia de ser ou de tornar-se. Deus é autoexistente. E Deus não precisava se explicar para Moisés, mas Deus, na sua longanimidade, diz para Moisés: vai lá e diga que eu sou. É suficiente para que eles entendam que eu sou Deus. Séculos depois, Jesus assume a mesma nomenclatura, porque ele é Deus, e ele começa a se apresentar dizendo: eu sou a fonte das águas, eu sou o pão da vida, aqueles que creem em mim jamais terão fome, eu sou a videira verdadeira, e assim sucessivamente. Então, o Deus eterno sabe desde o princípio como será o fim de todas as coisas, de modo que ele, Deus, podia dizer a Moisés com toda a propriedade o que iria acontecer no tempo futuro. Eu vou libertar o meu povo, Moisés, e eu vou libertar o meu povo com o meu poder. Eu vou realizar prodígios, sinais e maravilhas. É eu que vou libertar, você vai somente me representar. Mas
todos os grandes feitos serão meus para a minha glória. Foi suficiente? Não. Geralmente, quando nós não temos mais desculpas para conosco mesmo, nós vamos buscar outros para debitar a culpa. E Moisés agora vai transferir a culpa para os anciãos, já tinha transferido. Primeiro eu vou no nome de quem? E agora ele vai dizer, mas quando eu for, os líderes não vão acreditar que o Senhor me enviou. Eles não crerão. Na verdade, Moisés estava dizendo, eu não creio que eles crerão. Eu não creio, Senhor, que eles vão me aceitar como o líder escolhido pelo Senhor, mas Deus sabia. Então, as desculpas de Moisés, elas são muito parecidas conosco. Então, Moisés estava preocupado com as suas credenciais diante dos anciãos hebreus. De modo que Deus lhe deu 3 sinais para convencê-los de que ele era verdadeiramente o servo escolhido de Deus para aquela missão. Qual tem sido a sua desculpa? Eu sei as minhas. De vez ou outra, eu fico envergonhado diante de Deus, porque eu me pego, com essas desculpas esfarrapadas diante de Deus, como se Deus não fosse onisciente e conhece o meu coração no íntimo. Daquele momento em diante, Moisés, ele experimentaria o poder de Deus, a capacidade de Deus, e por meio do poder de Deus, ele iria ver milagres e milagres que ele nunca pensou em ver. Foi suficiente? Não foi. Qual que é a próxima desculpa? Senhor, eu não sou um orador eloquente. Eu não sei se você, ao ler o livro do Êxodo, se você já leu, que a partir desse diálogo com Deus, com Moisés, todas as vezes que Moisés se apresentou diante de Faraó, quem falou foi Moisés? Aquele que não sabia falar? Aquele que não tinha a oratória ideal para falar com o rei? Sempre foi Moisés que intercedeu a Faraó. Deixe o meu povo ir, assim diz o meu Deus, para que eles possam me adorar no deserto. Sempre foi Moisés. É mais uma desculpa somente. Somente uma desculpa. Não sou um orador eloquente, capítulo 4, versículo 10 até o versículo 12. Moisés não chegou nem perto de entender a mensagem sobre o nome de Deus e o poder miraculoso de Deus. Ele continua insistindo que o serviço dependia dele, não de Deus. Vocês já pararam para pensar que às vezes nós temos esse equívoco, que Deus nos concede uma missão e nós pensamos que nós é que vamos realizar tal obra? E é por isso que nós esperamos ganhar os tapinhas na costa, ou os elogios, pastor Sérgio, cabra bom. Não, a glória tem que ser dada para Deus. Eu sou apenas um servo, somente mais um servo, assim como você, que se dispõe para o serviço do Senhor, e quando nós nos dispomos, Deus nos usa. Se Deus pode transformar varas em serpentes em varas, se Deus pode curar a lepra, transformar água em sangue, então somente isso já seria suficiente para Moisés se render a Deus e ir diante de Faraó e transmitir o recado de Deus para Faraó. Mas Moisés até aqui estava olhando somente para ele mesmo. E é desta forma que nós também agimos. Foi suficiente? Não foi. Olha a próxima desculpa. Senhor, qualquer um pode fazer isso melhor que eu. Eu, quando estava preparando essa mensagem, quando eu cheguei nesse ponto, eu fiquei com vergonha de Deus, porque eu já falei isso para Deus. Eu já falei isso para Deus. Senhor, chama o Walter, chama o Marcos Aurélio, chama a Crícia. Não sou eu. E você também já deu essa desculpa para Deus.
Moisés, ele está falando, Senhor, qualquer um, olha aí, versículo de número 13, o que diz, Moisés diz para Deus, eis que quando eu for falar com os filhos, versículo 13, quando eu for falar com os filhos de Israel e disser, o Deus de seus pais me enviou vocês, e eles vão perguntar, qual é o nome do seu Deus, e sucessivamente, mas, versículo de número 18, e ouvirão o que você vai dizer, e você irá falar com os anciãos, e eu tenho que achar aqui o versículo ideal. Capítulo de número 4, versículo de número 11. 13, porém Moisés respondeu, Senhor, capítulo 4, versículo 13, Senhor, envia alguém outro que quiser enviar, menos a mim. Confere aí na Bíblia. Envia Amanda, qualquer outro irmão ou irmã, mas não a mim. Moisés chama Deus de Senhor, mas não está disposto a se render a Deus. Ele recusa obedecer a voz do Senhor que o está chamando para a missão. E a maioria de nós criticamos a atitude de Moisés sem olhar para as nossas próprias atitudes, pois nós cometemos, geralmente, os mesmos erros. Só que nós pensamos que a paciência, a longanimidade de Deus não tem limite, mas ela tem. E olha só o que diz o versículo de número 14, capítulo 4. Então, a ira do Senhor se acendeu contra Moisés. Moisés, chega. Para de dar desculpa para mim. Aqui é o limite. Não passe mais daqui para frente. Não me apresente mais nenhuma justificativa. Eu sou Deus, Moisés. Eu que sou Deus. É eu que estou te enviando. Você deve somente, já desde a minha primeira fala, ter dito, Senhor, envia-me a mim, e eu irei para cumprir a sua ordenança. E na ira de Deus, Deus nomeou Arão para ser o porta-voz de Moisés, e que eu disse que acabou não sendo. Porque na verdade Deus tinha outro ofício, outra missão para Arão. Arão seria chamado para o sacerdócio, o sumo sacerdote. Não o mediador, este era o papel de Moisés. O papel de Arão era outro. Mas Deus, na sua ira, mas graciosa ira, ele ainda dá para Moisés esta oportunidade, dizendo, então tudo bem, eu vou colocar Arão, que eu sei que é eloquente na fala, para ser o meu representante diante de Faraó. E assim nós podemos concluir esta mensagem. A lição aqui, capítulo 3, versículo 1 ao versículo 17 do capítulo 4, ela é muito cristalina. Deus nos conhece melhor do que nós mesmos, de modo que devemos confiar nele e obedecer às suas ordens. Quando compartilhamos nossas fraquezas com Deus, nós não estamos lhe contando nada que ele já não saiba. Quando nós nos colocamos como o profeta Jeremias, vai e diga a esse povo, Jeremias, Senhor, eu sou apenas uma criança. Será que Deus não sabia disso? Será que Deus não sabe, não conhece, quando eu dou as minhas desculpas a Ele e as suas também? Então a vontade de Deus jamais nos conduzirá a um lugar em que não seja possível o poder dele nos capacitar. Se Deus te ordena uma missão, Ele vai te capacitar para ela. E é interessante que quando você lê Atos capítulo 1, versículo 8, diz que ao descer o Espírito Santo sobre o povo de Deus, sobre a igreja de Deus, a igreja que estava nascendo em Atos,
mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Esta palavra poder no original não tem nada a ver com dinamite, que alguns até dizem. Você vai ter um poder de uma dinamite. Não, o termo no original, na língua grega é: eu, Deus, vou te capacitar. Qual meio que Deus usa para nos capacitar? O Espírito Santo que em nós habita. Vocês vão receber o Espírito Santo, Deus, a terceira pessoa da Trindade, vai habitar em você. Ele, Deus, vai te capacitar para ser minha testemunha, local, regional, até os confins da terra. Por isso, caminhe pela fé, confiando nas promessas daquele que tem te chamado para a boa obra. Quero terminar esta mensagem trazendo algumas aplicações práticas para a minha e para a sua vida. Primeiro é, o que fazer diante daquilo que eu disse aqui? Eu não, Deus por meio da palavra, né? Eu sei que você tem a sua resposta para Deus. Eu quero te propor algumas aplicações, 3 somente. A primeira delas, a primeira é simples, mas geralmente nós não prestamos atenção e não vivenciamos esta verdade. Devemos crer, de fato de verdade, que o Deus que servimos é o único e verdadeiro Deus. Ah, pastor, mas eu sei disso. É verdade? Sabe mesmo? Mas você vive isso? Você descansa neste Deus? Você confia que esse Deus é Deus de fato, de verdade? Você acredita que Ele te chamou, te capacitou, tem uma missão para você, um trabalho para você, e que Ele é que vai te conduzir para o ramo ou o local em que Ele deseja usar você, tanto dentro e fora da igreja? Ou você acha que você chegou na sua profissão pelos seus méritos? Ou que você é um profissional, em qualquer área que seja, para lá glorificar e testemunhar de Deus? É para isso que Deus te chamou. Então nós somos testemunhas aqui e fora, mas para isso nós temos que crer que Deus é Deus. E às vezes, mesmo Deus aparecendo para nós, falando de forma audível, ou mostrando sinais miraculosos diante dos nossos olhos, nós ainda não cremos, assim como Moisés e Gideão. Então, saber que Deus é um fato. Viver isso de verdade, diariamente, e caminhar pela fé nessa verdade, neste Deus que capacita, é algo totalmente diferente. Segunda aplicação, é que diante do quadro exposto, nós devemos crer que Ele, Deus, é poderoso para nos capacitar a toda tarefa que Ele nos ordenar. São aplicações tão simples, mas parece que quase impraticáveis para nós. Se todos nós praticássemos aquilo que nós falamos, nunca faltaria pessoas para trabalhar aqui na igreja e para testemunhar fora da igreja. Nós estamos vivendo um tempo de momento social, político, econômico, social, irmãos, extremamente complicado dentro do nosso país. E nós somos o povo de Deus que temos a resposta para o anseio de toda esta nação. Seja a qualquer partido ou ideologia que eles tenham no coração, nós é que temos a resposta, e a resposta é Cristo Jesus, nada mais, é o que eles precisam, para quietar-se e ouvir Deus dizer, eu sou Deus, e feliz é a nação que reconhece que eu sou o Senhor. Terceira aplicação, é que também nós devemos nos dispor a servi-lo sem nenhuma desculpa. Eu espero que a partir de hoje, desde manhã e agora à noite,
você e eu também, porque eu me coloco na mesma condição que você, a gente não dê mais desculpa para Deus. Chega. Já passamos do limite. Todos nós. Então, devemos nos dispor a servi-lo sem nenhuma desculpa, pois todos os nossos dons e talentos foram dados por Ele a cada um de nós. As atividades mais comuns, mais ordinárias que você realiza no seu dia a dia, você só realiza porque Deus te capacita para realizá-la. Aquilo que seja mais difícil, mais complicado para que você realize, você consegue realizar porque Deus te capacita para isso. É desta forma que nós vamos fazer diferença como igreja, aqui e agora. É desta maneira. Então, que Gideão, Moisés, sejam exemplos para nós, não para criticá-los, porque a despeito das suas desculpas, Deus sendo Deus, falou, as suas desculpas para mim não são nada, eu vou usá-los vocês, e usou. A despeito deles, Deus usou eles, e a despeito de nós, Deus nos usa, mas Deus se agrada quando a gente se oferece a Ele. E o meu desafio para você, neste ano, é que está iniciando, ainda nós estamos no dia 8 de janeiro, é que você se disponha para viver diferente neste ano. É isso que vai agradar o coração de Deus. Feche seus olhos, curva sua cabeça e vamos orar no nome de Jesus. Pai, mais uma vez diante da Tua palavra, que é a palavra do Senhor, que não nos ilude, que escancara os nossos pecados, que traz para fora aquilo que somos. Nós somos gratos ao Senhor, porque o Senhor revela o nosso coração depravado, e que às vezes tentamos maquiá-lo, apresentando-nos como bons cristãos, serviçais, dispostos, mas a verdade sempre permanece, ó Deus, escondida de nós mesmos, às vezes, e da Tua igreja, mas não do Senhor. Que o Senhor, ó Deus, continue a chamar o Teu povo para servi-lo, aqui na igreja, fora da igreja, para que o Teu nome seja glorificado através das nossas vidas, e que muitas pessoas, a partir de agora, possam conhecer a Jesus, e tê-lo como Senhor e Salvador de suas vidas, através do nosso testemunho e da nossa proclamação do Evangelho. Como disse muito bem o reverendo Nathan, nesta manhã aqui na Escola Bíblica Dominical, pois eu não me envergonho do Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Oramos no nome de Jesus. Amém.